Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma videoaula. Essa videoaula é referente à atividade de circuito RC. A gente vai montar um circuitinho RC, vai plotar, ajustar e analisar os dados exponenciais, tá? Utilizando o SciDaves, tá? Todos os detalhes sobre datas de entrega das atividades estão no campus virtual, beleza? Então vai lá, vamos lá. Quais os materiais que a gente vai utilizar para esse experimento circuito RC? É a placa protoboard do Tinkercad, tá? Então a gente vai precisar de um computador Tinkercad, como a gente fez já os últimos experimentos. Placa protoboard do Tinkercad, uma fonte, corrente contínua, multímetro e resistores, tá? Até aqui tudo igual que a gente já fez, tá? Só que agora a gente vai utilizar os capacitores também, tá? Um componente eletrônico, que é parecido com esse aqui que eu estou mostrando aqui nessa fotinha aqui, tá? É o único que tem de novo, tá? É um capacitor, ele tem a finalidade de armazenar carga elétrica, tá? Então tem aqui esse capacitor aqui, é de 1000 microfarad e de 50 volts, tá? É um capacitor eletrolítico esse aqui. A gente vai utilizar um parecido com esse, tá? Porém de 5 volts e de 1 microfarad, tá? Ou algum outro valor que a gente escolher, tá? Então, quais são os objetivos deste experimento? Primeiramente, praticar o uso do multímetro, tá? Nos circuitos, estudar os efeitos de carga e descarga do capacitor, fazer os gráficos da tensão em função do tempo, tá? Utilizando o SciDaves, realizar ajuste não linear dessas curvas, tá? Que foram obtidos de maneira experimental, né? No simulador Tinkercad para encontrar o parâmetro RC, né? Que eu vou explicar para vocês, tá? Também já aproveitando o gancho, a gente vai fazer a análise dos dados de coronavírus, tá? Covid-19 no Brasil e no mundo, tá? Sempre utilizando o SciDaves, que é uma ferramenta muito interessante, eu acho muito importante para vocês que vocês aprendam a utilizar o SciDaves, pois vai ser muito útil na vida de vocês, tá? Para fazer análise de dados, é bem interessante, tá? Então vamos ao circuito RC. O circuito RC é um circuito extremamente simples, tá? Como o próprio nome diz, ele é composto por R, que é um resistor, e C, que é um capacitor ligados em série, tá? Do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês podem assustar um pouco, né? Falar, mas espera aí, não é tão simples quanto imagino. Ele pode estar assustando um pouco esse circuito porque ele tem uma chave, tá? Que é um interruptor deslizante aqui, tá? Esse aqui é o ponto em comum, tá? Da chave. E aqui eu posso girar ou para cima, conectar essas duas perninhas, essas duas bolinhas, tá? Ou gira ela para baixo, conectando essas outras duas bolinhas, tá? Essa é uma chavinha, tá? Girando ela, beleza? Então, no Tinkercad eu tenho esse interruptor, que é esse aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Um interruptor deslizante, tá? O capacitor que a gente vai utilizar é o capacitor eletrolítico, tá? Que é esse aqui, ó, polarizado, tá? Essa perninha aqui é a perninha negativa dele, tá? Eu também vou mostrar no Tinkercad para vocês, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Carregar primeiramente o capacitor, tá? O capacitor está aqui, se eu puxar a chavinha para cima, eu ativo esse circuito aqui, aqui eu tenho a fonte de tensão, então os elétrons vão sair do polo negativo e vão chegar até o capacitor, tá? Carregando ele, a corrente é no sentido oposto ao fluxo dos elétrons, né? Então a corrente aqui vai vir para cá, tá? Até carregar o meu capacitor, tá? Uma vez carregado o capacitor, se eu abrir a chave de novo, o capacitor vai continuar carregado, tá? Agora, o que vai acontecer? O capacitor está carregado. Agora, o que vai acontecer se eu puxar a chavinha para baixo? Agora, o capacitor vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão, tá? Porque ele tem carga dentro dele, tá? Então, vai surgir uma corrente elétrica, tá? Do polo positivo do meu capacitor para o polo negativo, tá? A corrente elétrica vai circular nesse sentido aqui, beleza? Então vamos analisar a descarga do capacitor primeiramente, tá? Utilizando a lei das malhas, que a gente já viu, né, na atividade anterior, somatório das diferenças potenciais em um circuito de uma malha fechada é igual a zero, né? Então nessa malha aqui, durante a descarga do capacitor, a corrente está indo no sentido horário,
certo? E eu convencionei sentido anti-horário para mim analisar esse circuito, tá? Então, como a corrente está no sentido oposto à setinha que eu convencionei, a diferença potencial na resistência é negativa, tá? E a setinha, como ela está entrando pelo lado positivo do capacitor, convenciona-se sinal positivo da diferença potencial do capacitor. Tá? Então, o VC, que é a diferença potencial do capacitor, menos VR, que é a diferença potencial na resistência, é igual a zero. Tá? Sabendo, utilizando a lei de Ohm, né, que VR é igual a RI, e utilizando VC igual a Q sobre C, tá? Onde Q é a carga do capacitor e C é a capacitância do capacitor. Tá substituindo essas duas equações nessa aqui de cima. Eu tenho que Q sobre C menos RI é igual a zero. Tá? Agora, pessoal, um detalhe importante para fazer o próximo passo. O que é I? I é corrente elétrica, certo? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é do que carga elétrica em movimento, tá? Então posso dizer que I é igual a dQ dt, tá? Que é carga. Então se eu fizer dQ dt, variação da carga em função do tempo, isso é igual a I, tá? Então I eu substituo para dQ dt, tá? Só substituir. No lugar do I eu coloquei dQ dt, tá? E mudou o sinal aqui. Por que, professor, mudou o sinal? Era negativo, ficou positivo. Porque o I, pessoal, na realidade, ele é o sentido oposto ao movimento dos elétrons. Os elétrons estão saindo do polo negativo e estão indo para o polo positivo, tá? Porém, convenciona-se que a corrente elétrica, ela são cargas positivas em movimento, né? Mas é o contrário, os elétrons estão se movimentando. É só uma convenção, tá? Por isso que mudou o sinal. Agora, pessoal, observa-se que isso aqui é uma equação diferencial, tá? Então, vamos organizar essa equação diferencial para a gente conseguir resolver ela, tá? Só trocando aqui, tá? dq dt mais dividir ambos os lados da equação por r, então ficou 1 sobre rc que multiplica q igual a zero, a mesma equação diferencial, só dividir por r ambos os lados, tá? Agora tudo que depende de q eu deixo do lado esquerdo da equação, tudo que depende de t, de tempo, deixo do lado direito da equação, tá? Então ficou 1 sobre Q dQ é igual a menos 1 sobre RC dt, tá? Pessoal, RC não depende do tempo, tá? Eu deixei do lado direito da equação aqui só por convenção mesmo, tá? Agora, a gente tem que integrar, né, ambos os lados da equação. Integro o lado esquerdo, tá? Nos limites de integração de Q0 até Q, tá? E integre também o lado direito da equação, de um tempo t0 até um tempo t. Beleza? Como eu falei para vocês, RC é a resistência do resistor, C é a capacitância do capacitor, não depende do tempo, por isso ficam de fora da integral, tá? Agora eu pego essa integral aqui, só reescrevi ela aqui, tá? Vamos integrar. O que é isso aqui, ó? Integral de 1 sobre x dx, integral de 1 sobre q dq. É ln de q, né? Certo? Aplicando os limites de integração, fica ln de q menos ln de q0, tá? Fica utilizando a propriedade do ln, fica ln de q dividido por q0, tá? E o que é a integral de dx, ou seja, integral de dt? É o mais fácil que tem, né? É o próprio x, é o próprio t. Aplicando os limites de integração, fica t menos t0, tá? Agora eu preciso tirar o q daqui de dentro da função logarítmica, tá? Porque eu quero saber como que o q depende do tempo. Para eu tirar o q de dentro da função logarítmica, eu tenho que aplicar a função inversa, que é a função exponencial. Aplica a função exponencial do lado esquerdo e do lado direito da equação. Esse termo sai, fica q sobre q0, e o lado direito da equação fica no expoente da função exponencial. Então tem exponencial de menos 1 sobre rc vezes o tempo. Por que sumiu o T0, menos T0? O T0, pessoal, é a convenção que eu tenho do meu experimento, né? Fazendo um experimento eu posso adotar no meu cronômetro que o tempo zero é igual a zero, né? O tempo inicial é igual a zero, certo? Então o tempo inicial é igual a zero, no instante zero. Então por isso que ele sumiu daqui, tá? Então a minha equação é essa, pessoal. Isolando o Q agora, Q0
é a carga inicial do capacitor, então eu passo ele para o lado direito. Então, como que a carga do capacitor varia em função do tempo? Varia dessa forma, pessoal, exponencialmente, tá? Com exponencial negativo aqui, ou seja, uma exponencial decrescente, tá? Então, agora o que a gente vai analisar pelo experimento é isso, a variação da carga em função do tempo, né? Porém, no Tinkercad não tem ferramenta para medir a carga no capacitor, certo? Então, o que a gente vai fazer? Lembrando que a diferença potencial do capacitor é Q dividido por C, a gente substitui, né, isola o Q aqui e substitui aqui, e a gente tem que VC é igual a V0 vezes E elevado a menos T sobre RC, tá? Que agora sim a gente vai medir a diferença de potencial no capacitor, tá? Que é o VC, e vai ver como que essa diferença de potencial no capacitor varia em função do tempo, tá, pessoal? Onde V0 é a tensão inicial que está sobre o capacitor, beleza? Se eu fizer essa mesma dedução que eu fiz agora, pessoal, pro circuito durante a carga do capacitor, tá? Que é essa chavinha para cima, a fonte alimentando o capacitor, convencionando esse sentido aqui, a corrente elétrica agora está no mesmo sentido. Eu vou chegar nessa equação aqui, tá? Essa eu não vou deduzir para vocês, não. Essa é a equação da carga do capacitor, tá? Apesar da exponencial ser negativa, essa função aqui ela é crescente, tá? Porque tem um 1 menos essa exponencial, tá? Essa exponencial, o valor dela, que ela é atribuído a ela, é menor do que 1. Então, ela vai ser uma função crescente que ajusta muito bem aos dados da tensão crescente do capacitor, tá? A gente vai ver muito bem isso no experimento, tá? Vou mostrar para vocês. Então, vamos dividir o experimento em duas partes. Na parte 1, o que a gente vai fazer? Vai montar o circuito, tá? Para que a gente monte o circuito, as resistências elas são as mesmas, tá? Os R's. A gente vai usar uma resistência com valor bem grande, tá? 20 mega ohms, beleza? O capacitor, a gente vai utilizar um capacitor de 1 microfarad, beleza? E 5 volts, tá? Como eu mostrei para vocês lá, o capacitor tem uma diferente potencial, tá? Tem vários tipos de capacitor de 5, 10, 15, 30 volts. A gente, no Tinkercad, a gente coloca a voltagem que a gente quer, então a gente vai utilizar um capacitor de 5 volts. Aí, obviamente, a fonte, a gente vai utilizar 5 volts na fonte, tá? Para alimentar o capacitor. Beleza? Eu estou utilizando estes valores aqui, que são os valores que a gente utiliza no experimento que a gente faz em sala de aula, tá? E outro detalhe, lembrando da exponencial, o RC no denominador, ele tem que ser valor grande para que a exponencial não decaia tão rapidamente, tá? Então, por isso que esse valor grandão aqui, 20 mega ohms, tem que compensar esse valor pequenininho aqui, que esse valor é micro, é 10 a menos 6, né? Para compensar esse valor pequenininho, eu tenho que ter um valor grande de resistência, tá? Então, na parte 1, a gente vai montar o circuito, certo? Girar a chave, tá? Para que fique dessa forma aqui, para que a fonte carregue o capacitor. Aqui que a gente vai fazer um filme, tá? Com o celular do voltímetro, tá? Filmando o voltímetro, partindo de valores pequenos, tá? Aproximadamente 0 volts, por 2 minutos, tá? Um videozinho então de 2 minutos, ou seja, um vídeo medindo a diferente potencial durante a carga do capacitor, tá? Então vocês vão ver que vai partir de valor pequeno, a diferente potencial, e vai chegar até valor próximo 5 volts, tá? Na realidade vai chegar a 4 ponto alguma coisa volts. Se a gente quisesse que chegasse a 5 volts, a gente ia ter que esperar muito, muito mais tempo, tá? 2 minutos já é suficiente já. Aí vocês podem até me perguntar o porquê de fazer o vídeo. Porque vocês poderiam me perguntar por que não anotar os dados na mão diretamente. Vocês iriam demorar muito fazer isso. Por quê? Porque como a diferença potencial obedece a uma escala exponencial, o que acontece? A exponencial ela tem uma característica de que, num certo instante, ela varia muito rapidamente com o tempo. Então, vocês não iam conseguir anotar os dados, tá? Que iam variar muito rápido. Então, por isso tem que fazer o vídeo, tá? Faça o vídeo que vocês vão ver que vai ser muito mais fácil. Eu vou auxiliar vocês, tá? Na montagem
do circuito via Tinkercad, tá? Depois que fizer o vídeo, tá? Vocês vão pegar os valores da tensão olhando o vídeo, tá? Pode ser no celular mesmo, olhar diretamente no celular. Vocês vão anotar valores da tensão em função do tempo, tá? Porém, vocês vão anotar esses valores, são 2 minutos, de 5 em 5 segundos, tá? Então, como são 2 minutos, vocês vão ter 24 pontos, tá? Variando de 5 em 5 segundos. Vai ser 0 segundos, 5, 10, 15, 20 e assim por diante, tá? Para a cada 5 segundos coletar o valor lido no voltímetro, tá? E depois, a parte 2, vai girar a chavinha para baixo para descarregar o capacitor. Vocês vão fazer um outro vídeo de 2 minutos, tá? E aí os valores vão variar de valores 4.1 volts, tá? Que é o valor que vai estar marcando o multímetro na hora, tá? O voltímetro vai estar marcando esse valor. Quando você girar a chavinha para baixo, o valor vai começar a diminuir, tá? E esse vídeo vai ser um vídeo de 2 minutos também, tá? Ou seja, vai fazer um vídeo durante a descarga do capacitor, beleza? E aqui vai ser feita a mesma coisa. Depois que fizer o vídeo, vai pegar os dados da diferença potencial, diminuindo, né, de 5 em 5 segundos. Ou seja, vocês terão 24 pontos também, tá? Dos valores de descarga da diferença de potencial aplicada no capacitor, tá? Aqui eu nem mencionei, mas olha só, o voltímetro está paralelo, né, ao capacitor, é isso que a gente vai fazer lá, tá? A gente vai medir a diferença de potencial, então basta associar ele em paralelo, beleza? Depois a gente vai fazer um gráfico, tá? Da DDP em função do tempo, tanto para carga quanto para descarga, utilizando o SciDavis, e depois vai ajustar essas duas curvas, tá? A de carga utilizando essa função e a da descarga utilizando essa outra função, tá? Lembrando que na atividade da lei de Ohm, vocês fizeram um ajuste com a função pré-definida, né? No SciDavis, a função linear. Agora a gente vai usar uma função que a gente mesmo vai escrever, tá? Eu vou auxiliar vocês nesse passo. Então vamos lá, vamos montar esse circuitinho no Tinkercad. Vou mudar a janela aqui. Aqui eu já estou aberto, tá? O Tinkercad, vocês já estão familiarizados com ele. Beleza? O circuitinho eu deixei ele desenhado aqui no cantinho para que a gente possa ir passo a passo montando ele. Já coloquei aqui os componentes todos, tá? Vou pegar a placa protoboard então, arrastar ela. Então vamos lá, a placa protoboard está aqui, eu puxo ela para o meu ambiente virtual. Isso, tem a placa protoboard, a fonte de tensão, vou deixar a fonte de tensão aqui, tá? Esse fio eu não queria ele, eu só queria arrastar a placa protoboard para deixar organizadinho. Eu vou precisar de um multímetro, tá? O voltímetro, deixar ele ali. Vou precisar de uma resistência, o interruptor também, tá? Interruptor deslizante é esse aqui, deixa ele ali, tá? Vou precisar do capacitor polarizado, deixa ele aí. Vou precisar de 2 resistores, tá? Deixar um resistor aqui e o outro resistor aqui. Pessoal, lembrando então que eu falei para vocês, o capacitor ele está no ponto, nessa perninha aqui, que é a perninha comum, né? Essa perninha do capacitor ele vai estar sempre conectado, né? Girando para cá, ele vai estar conectado ou a essa resistência girando para cá ou a outra resistência, tá? Então essa perninha do meio, quando eu clico aqui na minha chave deslizante, essa do meio é a comum, é ela que eu vou conectar o polo positivo do capacitor, tá? Então essa perninha comum da minha chave, eu vou conectar ela ao polo positivo do meu capacitor, beleza? Então vamos lá. Vou puxar aqui na perninha do meio, que é a perninha comum da minha chave. Vou trazer aqui para fora só para não ficar. O polo positivo do capacitor, tá? O polo positivo é essa perninha aqui, tá? Basta eu clicar aqui, ó, vocês vão ver positivo, do outro lado negativo. Beleza? Então vou voltar lá ao meu desenho. Apagar isso aqui para ficar mais claro, tá?
Então já conectei a perna positiva do capacitor. Agora eu vou conectar a fonte, polo positivo da fonte a uma das resistências, tá? Qualquer uma das duas. Então o polo positivo da fonte eu vou conectar a essa resistência que está conectada já à chavinha, beleza? Tá? Que já está conectado a um dos polos da chavinha, tá aqui, beleza? E o polo negativo da fonte vai estar conectado em uma espécie de um nó aqui, né? A outra resistência que também está conectada no polo negativo do capacitor, tá? Então vamos lá, então o polo negativo da fonte vai estar conectado na outra resistência, tá? Que também está conectado à perna negativa do capacitor, tá? Olha aqui, aqui tá todo mundo conectado, tá? Então aqui tem espécie de um nó, né? Eu tenho 3 fios conectados aqui, ó, do resistor, a essa aqui que vai para a fonte e essa aqui vai para o capacitor, beleza? Agora basta eu conectar o multímetro, o voltímetro, em paralelo com o capacitor, tá? Então polo positivo, eu vou clicar na perna positiva e o polo negativo na perna negativa do meu capacitor. O circuito está montado, pessoal. Agora eu tenho que apenas estabelecer os valores que eu quero. A resistência aqui eu vou colocar de 20 mega ohms, todos os dois, tá? 20 mega ohms, todos os dois, tá? A fonte 5 volts eu vou aplicar. O capacitor é um capacitor de 1 microfarad, tá? E a tensão 5 volts, tá? Então mudo aqui, capacitor de 5 volts e 1 microfarad, beleza? Meu circuito está montado, pessoal. Então o que eu falei para vocês fazerem um vídeo para anotar os dados é isso aqui. Vocês vão iniciar a simulação, tá? O multímetro, o voltímetro vai estar marcando um valor pequeno, tá vendo? Isso aqui é milivolts, então isso aqui é um valor desprezível. Na hora que eu girar a chavinha, ele vai começar a carregar o capacitor. Então na hora que eu girar, vocês vão ver que esses valores vão aumentar, tá? Então antes de girar a chavinha, comece a fazer o vídeo, tá? Então começa a fazer o vídeo e gira a chave, olha só. Tá aumentando, tá? Os valores da diferente potencial, 1.3, 1.4, vocês vão ver que inicialmente é rápido, tá? A variação da diferente potencial é bem rápida, por isso que tem que fazer o vídeo, porque inicialmente vocês não conseguiriam coletar na mão, tá? Porque varia muito rapidamente, e depois vocês vão ver que vai começando a ficar cada vez mais lento, tá? Olha só, agora vai demorar cada vez mais a variar, tá? Até que chegar a 5 volts vai demorar eternamente, tá? Então não vão esperar não. Vocês vão fazer um videozinho então desse voltímetro aqui carregando durante 2 minutos, tá? Vai chegar até 4.1, 4.2 no máximo, tá? Aí depois disso, girar a chave, tá? Então pode desligar o vídeo, para o vídeo, começa um outro vídeo e gira a chave. Aí o que vai acontecer? O oposto. Agora o capacitor está descarregando na outra resistência, tá? Então os valores da diferente potencial agora estão diminuindo. Também fazendo um vídeo por 2 minutos, tá? Obviamente também não vai chegar a 0 volts, tá, pessoal? Ele vai chegar a valores pequenos, porém a 0 vai demorar um tempo infinitamente grande para chegar a 0 volts, tá? Essa é uma outra característica da função exponencial. Ela tende a um valor, mas vai demorar um tempo muito grande para chegar àquele valor, tá? Então, basicamente isso que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês podem utilizar um bloco de notas, tá? Para auxiliar vocês na coleta de dados, tá? Eu fiz aqui os dados da carga e os dados da descarga, tá? Estão aqui, eu anotei num bloco de notas. Então, como vocês podem ver, eu anotei aqui a primeira coluna, eu fui anotando os tempos, de 5 em 5 segundos, 0, 5, 10, 15, 5 por diante, e os valores da tensão que eu li no meu celular, tá? Eu também fiz um vídeo, eu tentei fazer na mão livre também, coletando os dados aqui rapidinho, mas é muito rápido, não dá certo, tá?
Então é importante que se faça o vídeo com o celular para depois poder pausar. Vocês vão pausando de 5 em 5 segundos, pausa e lê o valor que está marcando no celular, tá? Porque senão vocês vão ver que fica muito, muito rápido, tá? Então lembrando aqui, pessoal, eu coloquei ponto, tá? 2,97 porque o meu SciDavis utiliza ponto, tá? Então o SciDavis de vocês provavelmente vai utilizar vírgula, tá? E vocês podem colocar vírgula, 2,97, tá? Então vamos lá, que eu vou parar a simulação, que a gente já coletou os dados. Agora vamos para o SciDavis, tá? Então abrindo o SciDavis aqui, para que vocês saibam se o SciDavis de vocês utiliza ponto ou vírgula, basta digitar. Olha só, se eu digitar 2,3 no meu e apertar Enter, olha só, aparece um tracinho vermelho. O número some. Então, isso quer dizer que o meu SciDavis não enxerga, ele não consegue interpretar vírgula, tá? Então, vou ter que digitar 2,3 e apertar Enter, agora sim ele aceita, tá? Então, meu SciDavis utiliza ponto para separação de casa decimal, tá? Beleza? Então, por isso que eu escrevi os meus dados com ponto, tá? Então, esse aqui é o meus dados da carga, tá? Eu vou copiar, seleciono uma coluna, tá? Se eu apertar Ctrl e posso selecionar outra coluna, tá? Então, apertando Ctrl, eu seleciono as duas colunas, venho em colar e consigo colar os dados que eu copiei, que eu tinha escrito no meu bloco de notas, tá? Então, essa tabela aqui é a minha tabela, eu vou colocar na descrição dela o nome dela, tá? Essa é a carga do capacitor, tá? Vou colocar aqui, carga, beleza? Aí agora eu vou precisar de mais uma tabela, tá? Para eu abrir outra tabela, pessoal, vou clicar com o botão direito aqui em cima. Eu posso vir aqui em duplicar, tá? Ele duplica essa minha janela, tá? Aí aqui eu apago, que está duplicado os valores, tá? E agora eu vou pegar os dados da descarga, tá? Essa aqui é a descarga do capacitor. Copio. Venho aqui, seleciono uma coluna, aperto Ctrl, seleciono outra coluna, venho e colo, tá? Esses pontinhos aqui, não sei se o SciDavis vai gostar deles, eu vou deletar, remover linhas, tá? Que eu tinha deletado, ficou aqueles tracinhos vermelhos. Então aqui eu tenho a descarga, vou deixar aqui na descrição, descarga do capacitor, tá? Acho que eu tenho que aplicar, tá? Aqui eu tenho a carga, aqui eu tenho a descarga, tá? Então vamos fazer esses gráficos. Primeiramente o gráfico da carga, tá? Então basta eu clicar aqui, selecionar o meu Y, clico no botão direito, vem em plot e pontos, tá? O gráfico de vocês vai ser parecido com esse aqui, tá? Esse é o gráfico da carga do capacitor. Observem, ele cresce, tá? Aí vocês vão colocar o título, tá? Pode colocar aí, dá 2 cliques aí, escreve carga, ok? Coloca os eixos, né? O que é isso aqui? A diferença de potencial, né? Em volts, aqui é o tempo em segundos, tá? Agora o que interessa pra gente é fazer um ajuste, tá? Então vou auxiliar vocês no ajuste com a função pré-definida pelo usuário. Então o gráfico tem que estar selecionado, o gráfico da carga. Eu vou lá em análise, venho análise, venho aqui, ó, Fit Wizard, tá? Que é o assistente de ajuste, tá? Se estiver instalado em português, assistente de ajuste, eu clico esse assistente de ajuste, vai abrir uma janela, tá? Tem várias funções pré-definidas, vocês podem ver aí, tem função gama, função Bessel, função seno, cosseno, tá? E tem como definir uma função pelo usuário, tá? Então aqui ó, é user define, tá? Uma função definida pelo usuário, eu clico aqui e vou escrever uma função que eu quiser, tá? Eu coloco o nome que eu quiser também, vou colocar o nome de carga, tá? E vou escrever minha função aqui, tá? Então essa minha função de carga é V0 vezes, abre e fecha parênteses, é 1,
menos a função exponencial, que aqui é xp, tá? Abre e fecha parênteses. Dentro da função exponencial, eu tenho menos o tempo dividido por RC, tá? Aqui o tempo é a variável independente. Esse programa, o SciDevs, não entende o que é tempo, ele entende o que é x, que é o eixo horizontal, é a variável independente. Então, menos x dividido por RC, tá? O R está multiplicando o C, só que aqui eu vou obter o RC tudo junto, tá? Então, tem dois parâmetros só. Vou ter que escrever eles aqui, ó. Eu tenho dois parâmetros. Eu tenho o V0, eu vou ter que separar eles por vírgula, e tem o RC. Tá? RC é um único parâmetro, tá? Então, lembra, não confundir aqui, ó. Não precisa colocar asterisco para multiplicar aqui. Na nossa equação, o R está multiplicando o C, mas aqui eu deixei ele como se fosse um único parâmetro, RC, tá? O nome dele é RC. Beleza? Então a função de carga é essa aqui, tá? Eu venho aqui em salvar, clique em salvar, tá salvo, apareceu o nome dele aqui em cima, tá? Aqui eu venho em ajustar, tá? Ajustar. Aqui agora eu coloco os chutes iniciais, né? Dos meus parâmetros, tá? O parâmetro V0, qual o valor da tensão inicial? Era aproximadamente 5, tá? Qual que é o valor de R vezes C? Vai ser um valor de aproximadamente 20, tá? Esse é o meu chute inicial. Depois eu clico aqui em Fit, tá? Clicando em Fit, você vai ver que vai aparecer aqui do lado, tá? Aquela janelinha, e aqui o status é igual a sucesso, tá? Então, o nosso ajuste foi feito com sucesso, então posso fechar aqui. Olha só, você pode ver que então a nossa função que a gente escreveu, ela ajustou muito bem aos pontos experimentais, tá? E tudo que foi obtido da função está escrito aqui, tá? Então, olha só, o V0, o chute inicial que eu dei foi 5, mas depois ele me falou que o V0 não é 5, é 4.17. Mais ou menos 0.006, tá bom? O RC, que é o denominador da minha exponencial, eu coloquei um valor inicial de 20, né, o chute inicial. Porém, ele reajustou, ele falou que não é 20, é 17,17, tá? Mais ou menos 0.09, beleza? E o R ao quadrado, pessoal, que é o coeficiente de determinação, ele é um valor muito próximo de 1, 0.99998. Então tá ótimo, né? Ficou muito, quanto mais próximo de 1, quer dizer que melhor a curva se ajustou aos dados experimentais, beleza? Então, muito bem. Esse é o nosso gráfico da carga, tá? Agora vamos para o gráfico da descarga, tá? Então, eu seleciono o eixo Y, vem em botar pontos. Este é o nosso gráfico da descarga do capacitor. Olha só, decai exponencialmente, tá? Então a gente vai ajustar, vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai lá em análise, assistente de ajuste, tá? A função é outra, tá? Então vem aqui definida pelo usuário. Se eu quisesse utilizar essa de carga, eu teria que selecionar a carga, tá? A função tá aqui, ó, já salvei ela, tá? Iria clicar aqui, ó, Fit with Selected User Function, tá? Porém, eu tenho que escrever uma outra função, tá? Então eu vou escrever um nome aqui, agora é descarga, e vou escrever essa função aqui. A função da descarga é muito simples, né? É V0 vezes a exponencial de menos tempo, que é o x, né? Dividido por RC, certo? Essa é a minha função. E quais são os parâmetros? Também a mesma coisa. Parâmetro V0, vírgula, e o parâmetro RC, tá? Eu venho e salvo essa função descarga e vou em Fit, tá? Qual os chutes iniciais para V0? Também vamos chutar um valor inicial de 5, tá? E RC vamos chutar um valor inicial de 20, tá? E vamos clicar em Fit. Cliquei em Fit, apareceu o status aqui, sucesso. Vamos fechar. Olha só, a curva exponencial com a função exponencial que a gente acabou de definir ajustou muito bem aos pontos experimentais, com um fator R quadrado de 0.99998. Ótimo, excelente, tá?
Então aqui ele me deu o valor V0 de 3,99, tá? Volts, o RC 16,77, tá? E o R2 de 0,99, tá? Então é isso, pessoal. Esses valores aqui vocês vão utilizar eles, tá? Para atividade, eu vou mostrar o modelozinho, beleza? O R vezes o C, pessoal, tinha que dar em torno de 20, tá? Porque a gente utilizou um capacitor de 1 microfarad, certo? Vamos voltar lá para a apresentação. A gente utilizou um capacitor de 1 microfarad e uma resistência de 20 mega ohms, tá? Então, multiplicando R vezes C era para dar em torno de 20, né? Porém, o valor que a gente obteve foi 17, não é um problema, tá? Isso aí vai ser devido às aproximações, tá? Algum erro no próprio simulador do Tinkercad, tá? No experimento feito em laboratório, os valores que a gente obtém são melhores que esse, tá? A gente obtém valores muito mais próximos dos valores reais de R e de C. No Tinkercad eu achei que ia ser ainda melhor, mas infelizmente não é. Tá? Então a gente obteve 17 ao invés de 20, mas tá ótimo, tá, pessoal? Já é muito bom para a finalidade que a gente quer, que é aprender esses comportamentos, tá? Então, utilizamos o SciDavis, né, com as duas funções, isso aqui eu já acabei de falar, beleza? Para fazer o ajuste. Agora, eu vou mostrar para vocês, então, o modelo, né, que vocês vão utilizar, que eu vou deixar no campus virtual. Como vocês já estão acostumados, então, né, eu vou ter um espaço aí para vocês colocarem o nome, a turma e a data, tá? Aqui tem uma tabelinha, né, com os valores que vocês vão utilizar, né? As resistências, as duas são as mesmas, são idênticas, de 20 mega ohms. Diferente potencial aplicado é 5 volts, tá? E o capacitor de 1 microfarad, tá? E 5 volts. Beleza? Então esse aqui é o desenho, né, do circuitinho que eu já mostrei para vocês na apresentação. Tá? Aí o que vocês vão ter que fazer? Aqui eu peço para que vocês copiem e colhem o gráfico de V em função do tempo da carga do capacitor. Tá? Para fazer isso, pessoal, é bem tranquilo, tá? Basta vocês irem lá no SciDavis, vocês clicam com o botão direito aqui, tá? E vem aqui em Copy Page, tá? Basta clicar em Copy Page, aí vocês voltam lá no modelo e cola, tá? Aí ele vai aparecer lá bonitinho, tá? Tem como vocês diminuir ou aumentar o tamanho, tá? Para ficar bonitinho, tá? Aí vocês vão anotar na tabela, nessa tabelinha aqui, os dados que foram encontrados do ajuste, tá? Dessa exponencial aqui, tá? V0, que foi obtido, tá? O RC que foi obtido e o R ao quadrado, beleza? Aí a mesma coisa vocês vão fazer para a descarga, né, do capacitor, copiar e colar o gráfico da descarga, que na realidade é essa aqui, né? Eu colei o gráfico da descarga, tá? No lugar da carga, que seria da carga, beleza? Vamos fazer a mesma coisa e anotar V0, RC e R ao quadrado, beleza? Que foi obtido. Joia? Então, basicamente é isso, pessoal, a atividade, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar e-mail, que eu posso tentar auxiliá-los de alguma forma, beleza? Só o último detalhe, tá? Para que não surja problemas em relação a quando vocês copiarem e colar os dados, né? Os meus dados, como eu falei para vocês, estão em ponto, separado, as casas decimais são separadas com ponto, né? Como a de vocês provavelmente vai estar em vírgula, quando vocês copiar e colar aqui, esse tipo vai modificar automaticamente para texto, tá? Aí vocês vão ter que voltar o tipo numérico, tá? E para fazer isso, pessoal, vocês têm que selecionar uma coluna, aperta Shift aí, seleciona a outra, tá? E vão vir aqui, tá? Tipo numérico, e vão ter que clicar aqui em aplicar, tá? Se não clicar em aplicar, não vai funcionar, tá? Eu vou colocar em texto aqui para vocês verem o que acontece. Eu vou colocar em texto, aplicar. O gráfico, pessoal, olha só como é que ele fica. Eu vou reajustar ele aqui. Vou deletar essa curva exponencial, de ajuste exponencial. E vou reajustar o gráfico aqui.
Deixa eu deletar, melhor. E olha só, então os dados estão como tipo texto aqui, pessoal, tá? Então eu vou tentar plotar para que vocês possam ver. Vocês vão ver o que vai acontecer, olha só. Vai dar uma reta crescente, tá? Com os valores todos doidos, tá? Os valores são todos errados. Se acontecer isso, pode ter certeza então que aconteceu esse problema, tá? O tipo dos dados na tabela de vocês está como texto. Aí vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que selecionar uma coluna, seleciona a outra, modifica para tipo numérico, tá? E clica em aplicar, não deixe de clicar em aplicar. Ó. Uma vez que você clicou em aplicar, volta lá no gráfico automaticamente, tá bonitinho. Agora é uma curva exponencial, como deveria ser, tá? Agora sim você pode fazer o ajuste, tá? Que vai funcionar legal, beleza? Então, pessoal, atividade bem simples, né? Bem tranquila. Basicamente isso que vocês vão ter que fazer, treinar um pouquinho a utilização do SciDavis, né? Então, um abraço a todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar e-mail, tá joia? Até mais.